Olá, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. Estamos mais uma vez aqui para mais um capítulo da leitura do nosso livro. Estamos na leitura do livro Uma Vida com Propósitos. Estamos no dia 28 dessa leitura. E se você ainda não faz parte do nosso canal, quero te convidar, venha, participe, se inscreva no canal, ative os sininhos para receber os vídeos e também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas possam receber essa notícia maravilhosa, essa instrução maravilhosa. E quero te convidar a fazer parte do nosso grupo, se você ainda não faz parte. Se você faz parte, quero te agradecer por estar comigo nessa aventura maravilhosa de crescimento espiritual. Vamos para a leitura de hoje? Isso leva tempo, é o tema de hoje. Tudo na Terra tem seu tempo próprio e seu momento apropriado. Eclesiastes 3:1. Eu tenho a certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em sua graça até quando sua tarefa em vocês estiverem finalmente terminada naquele dia quando Cristo Jesus voltar. Filipenses 1:6. Não existem atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegar à idade adulta, e é necessária toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido ao fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de ser vendido, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os torna vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez de nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade e para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa. Lane Adams certa vez comparou o processo do crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia uma cabeça de praia, minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começavam o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabeleceu a seguinte analogia. Antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisava preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo, tão logo ele bata na porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: "Eis que estou à porta e bombardeio." No instante em que você abre um espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que conhece, que consegue compreender. Ótimo! Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa.
temos a promessa de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz, a fim de que todo o corpo seja edificado até chegar o tempo em que na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade. Aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino, mas a jornada durará toda a vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada vez mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo e se tornando com aquele que o criou. Hoje somos obcecados pela rapidez, mas Deus se interessa mais pela resistência e pela constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário ou uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas. Mas retire todas essas tentações e nos aliviem, ou melhor, que retire todas as nossas tentações que nos aliviem do sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência. Por mais contundente e emocionante que seja, crescer é um processo gradual. A Bíblia diz, somos transfigurados como o Messias. A nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Por que demora tanto? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por nos desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida, aos poucos, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossa vida. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há vários motivos. Nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos, de novo não, já aprendi essa lição. Deus, porém, é quem de fato sabe o que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Temos muito a aprender, ou melhor, a desaprender. Muitos procuram o psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos para se desenvolver e dizem, preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente esperamos receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria de nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins não se desenvolvem da noite para o dia, é impraticável imaginar que possam desaparecer num piscar de olhos. Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso de despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda preserva antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de
humildemente encarar a verdade acerca de nós mesmos. Já destaquei que a verdade nos libertará, mas com a frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir, se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter, nos mantém no cárcere da negação. Que forte isso! Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz da sua verdade sobre nossas falhas, nosso fracasso e traumas, é que podemos começar a trabalhar neles. E por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar de velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que nossos antigos costumes parecem ser fadados ao fracasso. Pois como um par de sapatos usados, eram ao mesmo tempo desconfortáveis e pessoais. É comum as pessoas destacarem sua identidade em torno dos defeitos. Elas dizem: é meu jeito de ser, eu sou desse jeito mesmo. A preocupação inconsciente é que, livres de um hábito, de uma dor ou de uma inibição, não sabem em que irão se tornar. Esse medo pode certamente arrasar o crescimento ou atrasar o crescimento. Isso me faz lembrar de uma situação. Quando nossas crianças eram pequenas, principalmente o nosso filho, ele tinha muita dor à noite. Ele sentia dor nas pernas. E nós passávamos vários remédios nas pernas, fazíamos massagem, orávamos e pedíamos para Deus libertar ele dessas dores. Mas quando fomos ao médico, ele nos falou que é a dor do crescimento. Nossa, aquilo me assustou naquele momento. Como pode doer o crescimento? São os ossos se esticando. E esse processo normalmente se faz durante a noite. E é por isso que ele acordava no meio da noite com dor. Quando eu leio essas palavras, é exatamente isso que acontece conosco. A dor do crescimento é isso que acontece conosco. Quando nós queremos crescer, coisas acontecem e nos faz doer e a gente não quer passar por dor. A gente quer pular essa etapa. A gente quer um remédio instantâneo. Mas não, ela faz parte do nosso crescimento. Então preste atenção naquilo que está em teu redor e que está doendo, porque você precisa mudar. Você precisa mudar de hábitos. Se existe algo assim acontecendo agora, nesse exato momento, compartilhe comigo. Coloque lá nos comentários. Queremos estar juntos nessa luta para que possamos crescer e amadurecer conforme Deus quer. Vamos continuar? Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro a menos que tenha hábitos de ser honesto. O marido fiel à mulher pensa na maior parte do tempo, não é de modo nenhum fiel. Vou ler de novo. O marido fiel à mulher apenas na maior parte do tempo, não é de modo nenhum fiel. Os hábitos definem o caráter. Só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo: praticando. E isso leva tempo. Não, agora não, né? Não existem hábitos instantâneos. Paulo exorta: Timóteo, pratique essas coisas, dedique sua vida a elas,
para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo você fica bom em qualquer coisa que praticar. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que você cresce rumo à maturidade espiritual, pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere que uma melhora também seja progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem seu tempo próprio, seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações e pode haver uma curta ou extensa explosão de crescimento, primavera, seguida por um período de estabilidade e provações, outono e inverno. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar milagrosamente? Não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará penhascos gigantes em seixos. Com o tempo, um pequeno broto pode transformar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimentos e lições da vida que Deus lhe transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pela qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza aos que ouvimos, para que não nos desviemos. Puxa, que verdade interessante isso. Então, quando a sua mãe fala várias vezes por dia a mesma coisa, é porque ela está tentando te ensinar algo, para que você mantenha a constância naquilo. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, mas Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Mas não se esqueça de que Deus nunca é apressado, embora seja sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente os dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia. Mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso, não desistam facilmente. Essa
perseverança os ajudará a amadurecer e desenvolver plenamente o caráter de vocês. Não desanime. Quando Rabacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei, porém, não acontecerão imediatamente. Devagar, mas com determinação, certamente vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se aparentemente está demorando muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento das promessas certamente ocorrerão e não se atrasará. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não de quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PB, P, G, I, N, F, W, M, Y, que em português significam: por favor, seja paciente. Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você. Então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Uma pergunta para meditarmos. Em que área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e persistente? Que palavra maravilhosa de hoje. O crescimento leva tempo, o crescimento leva paciência. E Deus está trabalhando isso em nós. Às vezes dói, como eu falei. Às vezes é dolorido. Mas ela está aí. E como nós lemos, você já não está mais no mesmo lugar que você estava. Você já avançou. Então, comemore essas pequenas vitórias. E cada dia você vai ter novas experiências, novas lutas, mas também novas vitórias. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.